Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é fonética e fonologia. Pessoal, quando a gente fala dessas duas ciências, estamos falando da parte da gramática que se destina ao estudo dos sons produzidos na língua. Vamos imaginar o seguinte contexto. Olha a nossa amiga perfeitamente desenhada aqui. Não fui eu que desenhei não, viu, pessoal? Bem que eu queria saber desenhar assim, mas é uma frustração que eu carrego comigo. Vamos imaginar esse contexto e quantos sons essa garota deve produzir cantando apenas uma música. Então a fonologia e a fonética, elas se destinam a esse estudo, o estudo desses sons produzidos. A fonética, ela estuda especificamente o aparelho fonador, como o som, ele se produz de forma biológica, né? Em todo esse contexto aí do aparelho fonador. E a fonologia, ela se preocupa mais com a questão dos encontros da língua, dos fenômenos linguísticos. Primeiramente, é necessário diferenciarmos fonema de letra. Fonema é uma unidade mínima de som produzida em cada palavra, por exemplo, que a gente fala. Imaginemos uma situação em que eu coloco uma câmera lenta enquanto eu vou falando, e essa câmera é tão lenta e ela é capaz, na verdade, de captar cada pedacinho de som que eu falo em cada palavra. Essa unidadezinha mínima eu chamo de fonema. Porém, não necessariamente o número de fonemas corresponde ao número de letras, que é, na verdade, a representação gráfica desse som. Por exemplo, vamos imaginar a palavra carro. Na palavra carro, eu tenho aí C-A-R-R-O, 5 letras. Porém, nos dois R's, na hora de falar, eu produzo apenas um som. Que esse som ele equivale ali ao som desses dois R's. Então, na palavra carro, eu tenho ali 5 letras e 4 fonemas, 4 sons produzidos. Então, não existe uma correspondência com relação ao número de letras e de fonemas na maioria das palavras, é óbvio, né? Vai haver palavras em que a gente encontra esse tipo de correspondência. Agora, a gente vai entender a diferença entre uma vogal, uma semivogal e uma consoante. Primeiramente, a diferença entre vogal e consoante. Quando nós produzimos um som vocálico, A, E, I, O, U, esse som ele passa por meio do nosso aparelho fonador sem nenhum tipo de obstrução, sem nenhum tipo de impedimento. Esse som é claro. Toda vez que ocorre esse fenômeno, em que esse som passa aí sem nenhum pingo de obstrução, nós temos claramente um som vocálico. O som consonantal, ele ocorre de maneira inversa. O som ele fica obstruído. Eu não consigo falar o som da consoante com facilidade. Vamos imaginar aqui que eu tente produzir este som. Pessoal, esse som não é D. D é o nome da letra, ok? Esse som é D, D. Da mesma forma que esse som é pronunciado T, T. Então, é diferente aí, percebam que esse som não é claro. Para ele ser claro, eu tenho que acrescentar uma vogal junto dele. E é justamente aí que a gente aprende o conceito de sílaba. Sílaba é a união de uma vogal e uma consoante, porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua silábica. Cada montinho ali, a gente sabe que a gente consegue separar as sílabas da língua no processo ali de alfabetização, quando a gente aprende a escrever e a ler. A gente sabe que aquilo é uma sílaba e toda sílaba ela tem um som que sai, que flui perfeitamente. E para esse som da consoante fluir perfeitamente, ele precisa estar acompanhado de um som vocálico. É tão importante a gente inferir o estudo dessas consoantes, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, a gente muda completamente o significado de uma palavra quando a gente acaba trocando ali o som das letras. Imaginemos uma situação, ao invés de escrever vida, eu escrevo fita. Vocês sabem que o V e o F, eles saem do mesmo lugar no nosso aparelho fonador? Da mesma forma, o T e o D também. Só que algumas letras, elas vibram aqui no nosso aparelho fonador na hora de sair, ó. E outras não, tá?
Essa é a grande diferença. Então, todo esse estudo fisiológico, ele acaba nos ajudando aí a não confundir uma letra com a outra. A criança no processo de alfabetização é legal fazer esse tipo de reflexão. Por quê? Porque ele permite aí que a gente não erre a escrita também, tá? Aqui eu separei por barras, por quê? Toda separação por barras refere-se a som. Aqui eu não estou falando da letra A, eu estou falando do som produzido pela letra A. Bom, pessoal, agora nós vamos ver os fenômenos linguísticos que envolvem aí os sons das letras, os sons produzidos na hora que a gente fala. Temos o encontro consonantal e o dígrafo. Tenho duas palavras aqui que servem de exemplo para a gente analisar. A palavra cravo. Percebam, eu tenho aqui duas consoantes juntinhas na palavra cravo e aqui eu tenho também duas consoantes juntinhas na palavra piscina. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que quando eu pronuncio cravo, eu falo o som do C, eu falo o som do R, eu falo o som do A, eu falo o som do V e falo o som do O. E quando eu pronuncio a palavra piscina, por exemplo, eu falo o som do P, do I, só que a hora que chega aqui, nessa junção de consoantes, eu simplesmente crio um som que corresponde a essas duas letras. Simplesmente, esse som sibilante, ele corresponde a essa junção de letras. Eu não falo um som para o S e um som para o C, é um som apenas para as duas letras. E também, completando aqui, eu falo o som do I, do N e do A. Toda vez que a gente reproduzir cada som desse encontro de consoantes, dizemos que temos aí um encontro consonantal. Quando essas duas consoantes se tornam apenas um som na pronúncia, eu tenho um caso clássico aqui de dígrafo. Vamos agora ao encontro vocálico. O próprio nome já diz, é o encontro de vogais dentro de uma palavra. Observem a palavra leite. Eu coloquei a separação aqui porque ela fica bem clara, na verdade, para a gente analisar que há realmente o encontro de vogais. Percebam que há palavras em que as vogais ficam juntinhas, mesmo quando as sílabas estão separadas, e há palavras em que as vogais se separam. Isso ocorre porque nem tudo que está aqui, ó, em rosinha, é vogal. Eu vou retomar aqui o conceito de semivogal com vocês. Semivogal, pessoal, é aquela vogal pronunciada com menor intensidade dentro do contexto de fala. Observem a palavra leite, tá? Quando eu falo leite, o E, ele é muito mais forte que o I. É por isso que é permitido essas duas letras ficarem juntas numa sílaba, tá? Então, dentro da palavra leite, eu tenho uma vogal e uma semivogal. O mesmo acontece na palavra água. Observem aqui, água. O U, ele é quase imperceptível, né? O A, ele é muito mais forte, muito mais presente. Dizemos, então, que temos uma semivogal no U e uma vogal no A. Esse ditongo presente em leite, do mais forte para o mais fraco, dizemos que é um ditongo decrescente. E o ditongo presente aqui na palavra água, do som mais fraco para o mais forte, nós temos um ditongo crescente. Observem aqui a palavra Uruguai. Agora, não temos apenas o encontro de duas vogais, e sim de três. Para essas vogais estarem presentes numa mesma sílaba, é necessário que a gente tenha apenas uma sílaba mais forte e as outras duas sejam mais fracas. Observem, Uruguai. O A, ele é muito mais forte, muito mais evidente dentro do contexto de fala do que o U e o I. Professora, você quer dizer então que geralmente as letras que cumprem a função de semivogal, elas são a letra U e a letra I? Sim, pessoal. Geralmente é o U e o I que são pronunciados de forma mais fraca, dentro de um contexto de encontro de vogais. Temos agora, por último, a palavra saída. O que tem de tão diferente aí com relação às outras palavras? Percebam que eu tenho uma vogal em cada sílaba. Isso ocorre porque as duas são fortes, as duas são vogais. Eu não tenho nenhuma semivogal aqui. O I, ele é pronunciado com tanta intensidade quanto eu pronuncio o A.
ok? Saída, nesse caso, duas fortes não podem ficar juntas, eu separo de sílaba. Pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos conceitos básicos de fonética, fonologia, vimos a diferença entre vogal e consoante, encontros consonantais e dígrafos, encontros vocálicos. Muito obrigada pela presença de vocês na aula. Valeu, pessoal. Tchau!